Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, palpite seco e análise dos times da Loteca 1266 atualizado. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Você também pode se tornar membro do canal a partir de R$ 4,99 ao mês e ter acesso a vídeos antecipados exclusivos para membros. Estamos narrando as análises de maneira mais resumida para o vídeo não ficar muito longo, mas tem outros dados na tela para você conferir. E agora bora lá para o palpite seco e análise dos times da Loteca concurso 1266 atualizado. Primeiro jogo Fluminense e Palmeiras pelo Brasileirão Série A. O Fluminense está em quarto colocado no Brasileirão Série A, com 35 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 5 empates. Como mandante está em terceiro lugar no Brasileirão Série A. Já o Palmeiras está em primeiro colocado no Brasileirão Série A, com 48 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante está em primeiro lugar no Brasileirão Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Fluminense, 4 empates e 6 vitórias do Palmeiras. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Palmeiras coluna 2. Segundo jogo Atlético Goianiense e Vila Nova pelo Brasileiro Série B. O Atlético Goianiense está em oitavo colocado no Brasileiro Série B, com 32 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em sétimo lugar no Brasileiro Série B. Já o Vila Nova está em quinto colocado no Brasileiro Série B, com 34 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Como visitante está em 12º lugar no Brasileiro Série B. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Atlético Goianiense, 4 empates e 5 vitórias do Vila Nova. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Goianiense coluna 1. Terceiro jogo Criciúma e Goiás pelo Brasileiro Série B. O Criciúma está em primeiro colocado no Brasileiro Série B, com 40 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em quarto lugar no Brasileiro Série B. Já o Goiás está em oitavo colocado no Brasileiro Série B, com 32 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante está em oitavo lugar no Brasileiro Série B. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Criciúma, 6 empates e 6 vitórias do Goiás. Aqui neste jogo, meus amigos, nós vamos de Criciúma coluna 1. Quarto jogo Sevilha e Raio Vallecano pela La Liga. Neste jogo vamos utilizar os dados do ano passado, já que a La Liga vai começar neste final de semana. O Sevilha terminou em 13º colocado na La Liga, com 43 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante ficou em 17º lugar na La Liga. Já o Raio Vallecano terminou em oitavo colocado na La Liga, com 50 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como visitante terminou em nono lugar na La Liga. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Sevilha, 6 empates e 1 vitória do Raio Vallecano. Para este jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Quinto jogo Atlético Paranaense e Bragantino pelo Brasileirão Série A. O Atlético Paranaense está em terceiro colocado no Brasileirão Série A, com 40 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Como mandante está em primeiro lugar no Brasileirão Série A. Já o Bragantino está em oitavo colocado no Brasileirão Série A, com 31 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante está em quinto lugar no Brasileirão Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Atlético Paranaense, 4 empates e 5 vitórias do Bragantino. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Paranaense coluna 1.
Sexto jogo Juventude e Fortaleza pelo Brasileiro Série B. O Juventude está em segundo colocado no Brasileiro Série B, com 38 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante está em primeiro lugar no Brasileiro Série B. Já o Fortaleza está em terceiro colocado no Brasileiro Série B, com 35 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante está em 16º lugar no Brasileiro Série B. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Juventude, 5 empates e 8 vitórias do Fortaleza. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Juventude coluna 1. Sétimo jogo São Paulo e Coritiba pelo Brasileirão Série A. O São Paulo está em 12º colocado no Brasileirão Série A, com 26 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Como mandante está em 12º lugar no Brasileirão Série A. Já o Coritiba está em 10º colocado no Brasileirão Série A, com 30 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como visitante está em terceiro lugar no Brasileirão Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do São Paulo, 7 empates e 2 vitórias do Coritiba. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de São Paulo coluna 1. Oitavo jogo Chapecoense e Bahia pelo Brasileirão Série A. A Chapecoense está em 20º colocado no Brasileirão Série A, com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Como mandante está em 20º lugar no Brasileirão Série A. Já o Bahia está em 6º colocado no Brasileirão Série A, com 33 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 empates. Como visitante está em 4º lugar no Brasileirão Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias da Chapecoense, 4 empates e 4 vitórias do Bahia. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Bahia coluna 2. Nono jogo Atlético Mineiro e Grêmio pelo Brasileirão Série A. O Atlético Mineiro está em 11º colocado no Brasileirão Série A, com 29 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em 16º lugar no Brasileirão Série A. Já o Grêmio está em 14º colocado no Brasileirão Série A, com 25 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante está em 18º lugar no Brasileirão Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Atlético Mineiro, 1 empate e 9 vitórias do Grêmio. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Mineiro coluna 1. Décimo jogo Vasco da Gama e Santos pelo Brasileirão Série A. O Vasco da Gama está em 18º colocado no Brasileirão Série A, com 22 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Como mandante está em 14º lugar no Brasileirão Série A. Já o Santos está em 17º colocado no Brasileirão Série A, com 22 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como visitante está em 17º lugar no Brasileirão Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Vasco da Gama, 3 empates e 7 vitórias do Santos. Para este jogo, meus amigos, nós vamos de Vasco da Gama coluna 1. 11º jogo Celta de Vigo e Osasuna pela La Liga. Neste jogo vamos utilizar os dados do ano passado, já que a La Liga vai começar neste final de semana. O Celta de Vigo terminou em 6º colocado na La Liga, com 54 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante ficou em 19º lugar na La Liga. Já o Osasuna terminou em 17º colocado na La Liga, com 42 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 5 derrotas. Como visitante terminou em 17º lugar na La Liga. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Celta de Vigo, 3 empates e 6 vitórias do Osasuna. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Celta de Vigo coluna 1. 12º jogo Mirassol e Flamengo pelo Brasileirão Série A. O Mirassol está em 15º colocado no Brasileirão Série A, com 23 pontos.
Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em 9º lugar no Brasileirão Série A. Já o Flamengo está em 2º colocado no Brasileirão Série A, com 42 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como visitante está em 2º lugar no Brasileirão Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 0 vitórias do Mirassol, 1 empate e 1 vitória do Flamengo. Aqui neste jogo, meus amigos, nós vamos de Flamengo coluna 2. 13º jogo Vitória e Botafogo pelo Brasileirão Série A. O Vitória está em 13º colocado no Brasileirão Série A, com 26 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante está em 4º lugar no Brasileirão Série A. Já o Botafogo está em 9º colocado no Brasileirão Série A, com 30 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante está em 6º lugar no Brasileirão Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Vitória, 8 empates e 6 vitórias do Botafogo. Para este jogo, meus amigos, nós vamos de Vitória coluna 1. 14º jogo Corinthians e Cruzeiro pelo Brasileirão Série A. O Corinthians está em 7º colocado no Brasileirão Série A, com 32 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em 8º lugar no Brasileirão Série A. Já o Cruzeiro está em 5º colocado no Brasileirão Série A, com 33 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante está em 8º lugar no Brasileirão Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Corinthians, 4 empates e 7 vitórias do Cruzeiro. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.